Amados, a paz do Senhor, né? Que bom estamos aqui na nossa terça-feira, na presença de Deus, né? Você que escolheu estar aqui, escolheu o melhor lugar. E você também que não pôde estar aqui nesta noite, mas escolheu abrir a porta da sua casa, né? Que Deus, Ele venha te abençoar de uma forma toda especial. Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 12, o verso 22, e depois o verso 43 e o verso 40 ao 45. Mateus capítulo 12, o verso 22, e depois 43, 45. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. O verso 43, quando o espírito imundo ele sai do homem, ele anda por lugares áridos, trazendo repouso, procurando repouso, porém não encontra. Por isso ele diz: voltarei para minha casa, da onde eu saí. E tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Inclina a sua cabeça, feche os teus olhos. Espírito Santo, nós te amamos. Deus, Espírito Santo, tome o teu lugar de honra nesse templo, nesse santuário, nesse altar. Tome o teu lugar de honra em cada coração. Espírito Santo, nós já rendemos a Deus os nossos louvores, a nossa adoração. Colocamos a nossa esperança quando dobramos os nossos joelhos e apresentamos a Deus toda a nossa necessidade. Agora, Espírito Santo, fale conosco. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, para o louvor do teu nome, da tua glória, em nome de Jesus. Então lhe trouxeram um homem endemoniado. Ele era cego e mudo, e Jesus o curou, passando o mudo a falar e a ver. Olha, querido, esse texto traz para nós uma lição, muito importante. A Bíblia diz que Jesus, foi trazido até Jesus um homem que ele era cego, ele era mudo, mas não era simplesmente uma cegueira comum. Ele era mudo, e quando esse homem ele é trazido até a presença de Cristo Jesus, Jesus reconhecendo que o que o deixava cego e o que não permitia que ele falasse era um espírito que de uma forma muito sutil havia alojado naquele corpo. Aquele homem tem sua vida cotidiana normal, ele tem a sua deficiência, da sua cegueira, da sua surdez. De repente, para todo mundo era uma coisa assim corriqueira, até natural. Mas quando esse homem é trazido até Jesus, Jesus reconhece que o seu problema não é apenas físico, o seu problema ele é espiritual. E a Bíblia diz que quando Jesus reconhece, que a causa daquela enfermidade, ela vinha da escuridão, que a causa daquela enfermidade, ela tinha a sua origem em um espírito, maligno, que fez do corpo daquele homem, o seu esconderijo, Jesus expulsa
do corpo daquele homem aquele espírito, e quando aquele espírito sai do corpo daquele homem, sai com ele a cegueira que o inimigo havia trazido e a mudez que ele havia trazido. E aquele homem passa a enxergar normalmente e ele passa a falar normalmente. E Jesus, ele é criticado pelos religiosos porque tinha feito aquilo, né? Eles culpam até Jesus, eles acusam até Jesus, que Jesus estava praticando aquele tipo de libertação, usando até a força do próprio inimigo. E aí Jesus, ele vai contar uma pequena história, uma pequena parábola sobre o perigo da casa vazia. Eu quero pensar com vocês nessa noite, amados e amadas de Deus, sobre o perigo da gente só buscar a cura, da gente só buscar a libertação e a gente não colocar no nosso coração alguém para cuidar da casa. E aí Jesus, ele vai trazer então para nós essa linda lição, né, sobre o perigo da casa vazia. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui, que o poder libertador, o milagre, a cura que as pessoas necessitam, elas estão plenamente em Cristo Jesus. É o verso 22. Trouxeram-lhe então, né, um homem, né, que o inimigo fez do seu corpo a sua casa, né, e trouxe juntamente cegueira, mudez. E quando esse homem chega diante de Jesus, a Bíblia diz que Jesus o cura, e aquele homem, ele passa a enxergar, e ele passa a falar. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui, é que realmente nós precisamos de Jesus para todas as áreas da vida da gente. Você precisa de perdão? Você encontra perdão em Cristo Jesus. Você precisa de paz para o seu coração, serenidade para a sua alma. Você encontra paz para o seu coração, serenidade para a sua alma, na pessoa de Cristo Jesus. Você precisa, de um milagre. Você vai encontrar esse milagre em Cristo Jesus. Você precisa que correntes sejam quebradas, cadeias sejam dissipadas. Você vai encontrar tudo isso em Cristo Jesus. Então Cristo, ele recebeu todo o poder, quer seja nos céus e na terra. Cristo tem poder sobre todas as coisas visíveis e invisíveis, naturais e espirituais. Deus fez Jesus triunfar sobre principados e potestades. Deus fez Cristo assentar muito acima deles, nas regiões celestiais. Então, não há dificuldade nenhuma, não há enfermidade nenhuma, não há poder das trevas nenhum que não possa ser desfeito, destruído por Cristo Jesus. E a história desse homem aqui, queridos, é um homem que ele não tem nome. Normalmente, quando a doença da pessoa, ela se prolonga por muito tempo, a pessoa começa a perder o nome para a doença. Um exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Ela já não tinha mais nome. Quem é aquela mulher? A mulher que tem hemorragia. Quem é aquele homem? Aquele homem é o leproso. Quem é aquele homem? Aquele homem é o cego. E aqui a Bíblia vai dizer, que esse homem, ele era o endemoniado. Ele já perde a sua identidade. Então é assim, queridos. Quando o inimigo entra na vida de alguém, ele procura roubar a identidade da pessoa. Ele não quer que a pessoa se sinta mais filho amado de Deus, filha amada de Deus. Ele quer que a pessoa se sinta, escravizada, presa. Então é um homem que ele já não tem mais identidade. Quando não fala que ele é endemoniado, estão dizendo, olha, lá vem o mudo, lá vem o cego. E quantas pessoas que começam, as próprias pessoas dizem assim, a minha diabetes, a minha doença, o meu câncer,
o meu isso, o meu aquilo. As pessoas próprias ficam tomando posse, fazendo daquele mal a sua identidade. E quando a gente vai para Jesus, né, Jesus, ele tira isso que rouba a nossa identidade, para fazer de nós um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. E é o que acontece com esse homem. Ele está preso, ele está acorrentado, ele está algemado. Alguém está no comando da sua vida. É um homem que não tem mais identidade. Mas como é que é importante sempre a gente que está livre trazer pessoas que estão amarradas para Jesus. Então por quê? Porque muitas dessas enfermidades, queridos, ela tem o poder na escuridão. Tem uma mulher também que a Bíblia chama de a mulher encurvada, é uma mulher também que não tinha nome. Era uma mulher que há 18 anos, aquela mulher ela ficou tão encurvada, tão torta, tão deformada, que ela andava com o nariz quase arrastando no chão. E aquela mulher ia no culto toda semana, tá? Aquela mulher ia na igreja, na sinagoga toda semana. E um dia ela vai na igreja, quem que está lá? Jesus está lá. E quando Jesus olha para aquela mulher, ele fala, isso não é problema na coluna não. Isso aí não é deformidade nas vértebras não. Isso aí não é corcundez não. Cristo, ele olha para aquela mulher e Cristo vê um demônio alojado na coluna daquela mulher. E ele estava ali de boa, queridos, como desse homem. Né? O espírito maligno estava de boa. Deixa o cego, deixa o mudo, ele não vê, ele não fala, ele não se comunica, ele não tem identidade, ele não tem vida. Como essa mulher de 18 anos. E quando Cristo também identifica que aquela mulher ela não tem uma doença, aquela mulher ela tem um problema espiritual, né? Cristo chama aquela mulher, né, para o meio, Cristo chama aquela mulher para frente, Cristo toca naquela mulher, e aquele espírito maligno que está escondido na coluna dela por 18 anos, é obrigado a sair, e aquela mulher, que ela não tinha problema na coluna, coisa nenhuma, o problema era um espírito que estava alojado ali. Quando aquele espírito sai, aquela mulher se coloca ereta, reta, né, como se ela nunca tivesse sido doente. Então Cristo, ele tem esse poder libertador. Cristo, ele tem esse poder transformador. Porque Cristo, ele veio para libertar essas pessoas que estão oprimidas, sofridas, escravizadas, amarradas pela ação maligna. João 10:10, Jesus vai dizer, o ladrão, ele vem senão para matar, para roubar e para destruir. Só que eu vim para que vocês tenham vida, e tenha vida com abundância. E está dizendo, ó, enquanto o ladrão tem liberdade para escravizar vocês, enquanto o ladrão, ele entra na casa de vocês, ele age matando, roubando, destruindo, escravizando. Mas quando eu entro na vida de vocês, quando eu entro na casa de vocês, então eu dou para vocês vida, e dou para vocês vida com abundância. 1 João 3:8, né? Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir, para desfazer todas as obras do inimigo. Nós estamos na comemoração da Semana Santa, é uma semana importante, sabe, a gente faz muitas reflexões, e muitas vezes a gente pergunta, mas pastor, por que Cristo precisou nascer? Por que Cristo precisou sofrer? Por que Cristo precisou morrer? Por que Cristo precisou ressuscitar? Para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou para destruir. O Filho de Deus se manifestou para desfazer todas as obras do inimigo contra a nossa vida. Foi preciso desse mundo, queridos. Agora, se ele veio a esse mundo, é para que a gente coloque as nossas necessidades nas mãos dele, né? Para que ele venha trazer essa libertação.
Agora, uma outra lição que nós aprendemos aqui, que quando a gente é curado, quando a gente é liberto, quando a cadeia, né, dos vícios são quebrados, quando os problemas do pecado é tirado da vida da gente, né, quando Cristo ele entra no nosso coração, trazendo perdão, trazendo vida abundante, vida com qualidade, quando Cristo entra no nosso coração, ele quebra todas essas cadeias da escuridão, a gente não pode ficar com a casa vazia. Eu vou lá na igreja, eu faço uma campanha, alguém ora por mim, eu vou ser curado, eu vou ser liberto, mas eu vou continuar tocando a minha vida da maneira que eu tocava. Isso é um suicídio, queridos. Olha que Jesus está dizendo aqui nesse texto, que ele conta essa história para nós. Olha o verso 44, olha que esse espírito que foi imundo, ele vai dizer: e eu voltarei, né? Eu voltarei para a minha casa, de onde eu saí. E ele voltando, ele acha a casa desocupada, varrida, enfeitada. Então, quando uma pessoa é liberta, esse espírito ele começa a andar por lugares áridos, desérticos. E da mesma maneira que o Espírito de Deus, ele quer habitar no nosso coração, morar no nosso coração, para dar alegria, paz, liberdade, prazer em viver, prazer em servir a Deus, prazer em servir as pessoas, deixar a nossa vida maravilhosa. O inimigo também, ele quer entrar num coração, ele quer entrar numa casa, para fazer todo o oposto que Deus, ele faz. Ele vai trazer dor, ele vai trazer sofrimento, ele vai trazer angústia, ele vai trazer desespero, ele vai trazer morte, ele vai trazer vícios, ele vai trazer pornografia, ele vai trazer infidelidade, ele vai trazer violência, ele vai trazer tudo de mal. Para quê? Para que não apenas a pessoa sofra, mas a família sofra também. Então Jesus diz, esse espírito, quando ele é expulso de uma casa, Jesus tinha expulsado o espírito maligno do coração daquele homem. Aquele homem recebe o maior milagre que ele poderia receber. Ele recebe a cura dos seus olhos. Ele tem a sua visão de volta. Aquele homem, ele tem a sua voz de volta. E aí Jesus fala assim, olha, só que o espírito quando sai, ele começa a andar por lugares áridos, ele começa a andar por lugares secos, aí ele lembra da casa que ele saiu, ele é um sem teto, ele é um sem terra, maligno, não o sem teto gente, não o sem terra gente, é um ser maligno. Aí ele lembra, poxa vida, naquela casa eu estava bem, né? Aí um dia resolveram levar aquele meu escravo lá, meu cavalo, para Jesus, né? Ele foi liberto, mas eu vou lá dar uma olhadinha na casa, para ver se ele deixou Jesus lá dentro. Aí ele chega, ele dá uma olhadinha, não tem ninguém lá dentro tomando conta da casa, a casa está muito limpa, a casa está muito bonita, a casa está muito enfeitada, a casa está muito perfumada, a casa está boa para ser morada, e ele olha pela porta, ele olha pelas janelas, e ele vai falar assim, olha, ela continua vazia. Então, é muito perigoso, quando alguma coisa ruim é tirada daqui, que a gente não coloque uma coisa boa aqui, para que a coisa ruim não venha espiar a vida da gente. Então o inimigo diz aqui, eu voltarei para a casa da onde eu saí. Essa casa não é simplesmente a construção onde você mora, essa casa aqui sou eu, essa casa aí é você, essa casa aí é o seu coração,
Ele começa a olhar, será que está vivendo agora uma vida nova? Será que está vivendo uma vida agora nos padrões de Deus? Será que agora está vivendo aquilo que Deus planejou para que ele pudesse viver? Será que ele deixou de ser uma criatura velha para ser uma criatura nova? Então ele está olhando para isso, queridos. E aí ele olha e ele fala assim: eu voltarei para minha casa, da onde eu saí, casa onde ele tinha controle, antes de Jesus libertar, casa onde ele escravizava, onde ele trazia sofrimento, onde ele trazia violência, casa onde ele trazia angústia, desespero, e ele vai ver a casa enfeitada, e aí ele vai começar a fazer alguns planos para poder voltar. O que Jesus ensina para mim, queridos, nessa noite, e também ensina para você, você que está em casa. Na nossa casa pode faltar muita coisa, mas na nossa casa não pode faltar a pessoa de Cristo Jesus. Por que Jesus vai dizer lá em Apocalipse 3, capítulo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta da sua casa, eu entro, ceio com ele e ele comigo. Ele está dizendo, olha, se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar no seu coração, eu vou ser o seu Deus, o teu Senhor, o teu Salvador. O nosso relacionamento será relacionamento de comunhão. Eu não vou trazer para a sua vida nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhum trauma. Antes eu vou curar os seus traumas. Então a gente não pode simplesmente vir à igreja. Eu falo que Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo todo se ele pudesse ganhar? O que adiantaria o homem amontoar todo o dinheiro do mundo se ele pudesse, sabe, amontoar? E se no final ele perder a sua alma, se no final ele perder a sua salvação, o que adianta o homem conquistar tudo e não conquistar o que é mais importante, que é a salvação da sua alma, a salvação do seu coração? Então é importante vir à igreja, receber oração, lógico que é, isso é divino, isso é maravilhoso. Jesus fala, né, está enfermos, orem um pelos outros, mas o que a gente não pode é sair daqui e voltar para casa com a casa vazia. Por quê? Porque alguém pode, né, te acompanhar até na porta da igreja, ou acompanhar alguém até na porta da igreja, nem entrar aqui dentro, fica lá do lado de fora esperando. Quando chega lá no portão, ele vê, né, que a casa está vazia, né? E ele fala assim: olha, que legal, né? Vou acompanhar de volta para casa. Então não, querido, a gente precisa, né, permitir que Jesus, ele entre no nosso coração. Ele entra no nosso coração. Um coração sem Jesus, ele vai estar aberto para ação maligna. Não tem como a pessoa ficar neutra. Ou Deus mora no nosso coração, ou tem alguém que está dominando o nosso coração. Eu sempre gosto de contar aqui do muro, né? Porque tem pessoa que fala assim: ah, pastor, eu por enquanto estou em cima do muro, né? Ah, pastor, olha, eu vou dar um tempo. Pastor, olha, a vida é longa, a vida é bela, né? Eu estou com muita saúde, eu vou ficar em cima do muro. E aí um dia, tinha um homem em cima do muro, e ele olhou de um lado, Jesus estava de um lado, e Jesus disse assim: ei, desce do muro e venha para mim, passe do meu lado. E o homem ali, sem tomar decisões, olhou para o outro lado, e o inimigo da alma dele estava deitado naquela grama, né, perna cruzada, braço atrás da cabeça, olhava para ele em cima do muro e não falava nada. E Jesus novamente: desce do muro, passa para o meu lado. E o inimigo lá, de boa, sem falar nada. E um dia, o cara falou: mas por que Jesus me chama e o outro não chama? E ele resolveu perguntar para o diabo:
Vem cá, Jesus todo dia me chama para mim descer do muro e passar para o lado dele. E você não faz nada? Não fala nada? Não, é que o muro é meu. Você já está comigo. Eu não preciso chamar você passar do meu lado. Então, queridos, ou o nosso coração é dele ou não é dele. Ou a gente dá o coração para Jesus, ou o inimigo toma. Jesus é muito educado. Jesus, ele nunca vai invadir uma casa. Jesus nunca vai quebrar uma porta. Cristo nunca vai entrar por um telhado. Ele educadamente: eis que estou à porta e bato. Se você me ouvir, se você quiser paz, se você quiser perdão, se você quiser salvação, abra a porta da sua casa que eu vou entrar. E tudo que você precisa, você vai receber de mim. Então não tem como a gente ficar com a casa vazia, né? Casa enfeitada. Eu já falei aqui, né? Eu era cabeleireiro lá em Cianorte, e tinha uma senhora de um grande mercado, e ela de vez em quando, né, ela era minha cliente, e de vez em quando ela ia na terça do milagre lá que nós tínhamos em Cianorte, né? E ela sempre gostava de vir na minha fila de oração, e orava por ela. E aí, ela fazia campanha e desaparecia. Aí um dia ela foi lá para cortar o cabelo, eu cortando o cabelo dela, era uma portuguesa. Eu falei: mas vem cá, você vai na igreja, faz campanha só e depois você desaparece, por que você não se firma? Não, eu só vou na igreja quando eu preciso de alguma coisa. Eu vou lá, 6 horas por mim, eu peço para Jesus, vocês oram por mim, Ele me dá, agora eu vou voltar lá só quando eu precisar de alguma coisa de novo. Casa vazia, queridos. O que adianta a gente ter saúde e depois ir para o inferno saudável? O que adianta a gente ter dinheiro e depois ir para o inferno com dinheiro? É melhor você ter dinheiro e estar salvo, tá? Tá com saúde e salvo, entendeu? Do que ter tudo isso e não estar salvo. Então a gente precisa colocar alguém dentro da casa, porque olha a astúcia desse cara aqui. Eu tinha controle naquela família, eu tinha controle naquele casamento, eu tinha controle na vida dos filhos, eu tinha controle no trabalho dele, eu tinha controle nos desejos desenfreados dele, mas agora levaram ele para Jesus, Jesus liberta ele de tudo isso aí, não cobra um centavo, Jesus tira todo o sofrimento, coloca só alegria, mas eu vou ver como é que ele está lá naquela casinha dele lá, né? E a casa está limpa, não está suja, porque Jesus quando limpa, Jesus limpa para valer, tá? A casa está enfeitada, quando Cristo entra, Ele deixa a casa enfeitada, florida. A casa está ornada, ela está perfumada. Cristo, Ele faz uma limpeza, Ele não deixa lixo debaixo do tapete, não. Então, Cristo deixou a casa maravilhosa. E Ele foi lá e deu uma espiadinha e falou assim: eita, do jeito que eu quero, hein? Ele até falou: pode ir lá na igreja, receba oração, faz campanha, mas não cai na besteira de colocar Jesus na sua casa não, tá? Vai lá, pede a benção dele e continua vivendo do jeito que você está. E outra lição que nós aprendemos aqui, queridos, é que quando um espírito imundo retorna, ele não volta sozinho, tá? Olha o verso 45. Então, depois que ele vê a casa vazia, bonita, florida, enfeitada, perfumada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores que os primeiros. Por que ele pega mais 7? Agora não é 1, tá? Agora é 8. Porque como ele foi expulso uma vez, ele quer criar resistência, ele quer criar força. A gente que ora muito por pessoas, hoje não está tão comum mais, mas no passado, aí há 20 e tantos anos atrás, gente, quantas pessoas eram oprimidas, né? A gente ia deitar com medo, assim, com medo não, preocupado, porque o telefone ia tocar, a gente dava meia-noite, 1h da manhã, pastor corre aqui,
Aí 3 criancinhas pequenas, nós deixávamos os 3 pequenos sozinhos em casa, aí eu e a Sueli. Gente, pensa numa labuta, casa quebrada, tudo destruído, pensa numa coisa horrível. E aí você ia lá, orava, e Jesus trazia libertação para aquela família. Aí você falava assim, você quer Jesus como teu Senhor e Salvador? Não, eu não quero. Eu falo, olha, cuidado, porque Jesus, ele coloca alguém para fora. Agora, quem tem que colocar alguém para dentro é você. E você vai colocar alguém para dentro que vai continuar num processo de libertação e bênção para a sua vida, ou você vai trazer para dentro de novo alguém que vai só duplicar, né? Aumentar 7 vezes, 8 vezes mais seu sofrimento. E aí Jesus diz que esse espírito, quando ele vê que a casa está vazia, e ele já foi expulso daquela casa, ele vai lá e chama 7 outros espíritos piores do que ele. E aí Jesus diz, o último estágio daquela pessoa se torna mais de sofrimento, mais de dor, mais de angústia do que o primeiro. Então, a gente não pode brincar, queridos, com o diabo. O diabo não tem compaixão de crianças, ele não tem compaixão de adolescentes, não tem compaixão de jovens, de adultos. Olha, já fui no hospital, o médico ligou, o pastor corre aqui, chega lá uma criança lá, gente, olha, sabe, ó pastor, a gente não sabe o que está acontecendo, está no soro, tira do soro, por favor. O médico tirava. Gente, era colocar as mãos, crianças, falava com uma voz tão terrível, era uma força descomunal, que a gente não conseguia segurar a criança na cama, no leito hospitalar. E vários hospitais, irmãos, hospitais que hoje já estão fechados, né? Os médicos, quando eles não davam conta, ligavam, pastor, dá para o senhor vir aqui? E eles ficavam super assustados de ver aquela coisa. Então, a gente tem que ter cuidado, porque ele vem para matar, para roubar e para destruir. E ele não quer que você coloque alguém na sua casa, no lugar dele. Ele vai encher o coração das pessoas de argumento, olha, não é necessário isso, você já recebeu a sua bênção, está legal, você já foi curado, está bom demais, você não precisa ser radical na sua decisão, você não precisa se batizar, você não precisa servir a Jesus, porque ele vem para matar, roubar e destruir. E aí sempre a última situação da pessoa ficando cada vez pior, cada vez pior. Nossa, tinha uma mulher que ela chegava aqui direto, irmãos. Ela chegava no meu escritório, pastor, ora por mim, eu ia lá para orar por ela, eu já deixava até a porta aberta, tirava o computador de cima da mesa, tudo. E ela sentava assim, ela falava assim, eu vou endemoniar. Você não vai endemoniar aqui não. No meu escritório só manifesta o Espírito Santo. Gente, e aí você pedia assim, você quer entregar a tua vida para Jesus depois da libertação? Não, eu não quero. Entendeu? Irmãos, pessoas passavam correndo na rua, entravam pelo portão, batia na porta da igreja, assim, demoniada caía de costa, e a pessoa vinha chamar, pastor, corre lá, que a pessoa veio correndo da rua, bateu de dia, bateu na porta da igreja, e está lá, pastor, empacotada lá, e a gente corria lá, socorria, orava, perguntava, né, para o infeliz, para a infeliz, você quer entregar teu coração para Jesus? Eu não quero, eu só quero a minha libertação, eu quero continuar bebendo, eu quero continuar drogando, eu quero continuar prostituindo, eu quero continuar levando a minha vida, eu quero continuar fazendo o que eu quero, olha, sabe, e um dia se mesmo, porque o inimigo, a hora que ele der o golpe fatal já era, hein? Então Jesus está dizendo aqui que o inimigo ele volta, e a única segurança que tem para a nossa vida, queridos,
A única certeza que nós temos para a nossa vida é Cristo em nós. É Jesus em nós. Essa é a única certeza, a única segurança que nós temos. Ninguém tem outra segurança a não ser em Cristo Jesus. Ele nasceu, sofreu, morreu por isso, para nos libertar da dor, do sofrimento, da tragédia que assola contra a vida da gente. Então a gente tem escolhas para fazer. Jesus, ele está para nos libertar. Ele está aqui para nos transformar. Ele está aqui para nos curar. Mas ele diz: eu tiro tudo de ruim que está dentro de você. Eu deixo a tua casa novinha em folha. Não vai ficar nada que vai trazer uma lembrança daquilo de ruim que estava aí. Tua casa vai ter perfume, tua casa vai ter sabor, tua vida vai ter sentido, você vai ter paz, você vai ter serenidade, você vai ter alegria. Mas você precisa deixar alguém dentro para poder cuidar. Então, gente, não brinque com aquilo que você não pode brincar. O único bem que você tem é a sua alma. A única coisa que você tem que realmente vale alguma coisa é a sua alma. Quando você morrer, você não vai levar casa, não vai levar carro. Quando você morrer, você não vai levar joia, não vai levar dinheiro. Quando você morrer, você não vai levar nada. É só a sua alma. E quando chega lá, ele vai perguntar só uma coisa: quem que você colocou aí dentro? Quem você colocou aí dentro? Então, gente, eu já vi pessoas que sofriam muito, foram curadas por Jesus, libertas por Jesus, mas que não quiseram o libertador, quiseram só a libertação, e eles não quiseram o libertador. Eu vi pessoas ter a sua vida virada pelo avesso. Pessoas achavam que poderia fazer da vida o que eles bem entendiam, e acabou permitindo que o inimigo fizesse aquilo que eles não estavam preparados para poder viver. É importante vir para Jesus, como aquele homem, foi importante ele vir para Jesus. Ele vem para Jesus, ele é liberto. Ele vem para Jesus, ele é curado, ele é transformado. Ele vem para Jesus, as pessoas ficam criticando porque ele veio para Jesus. De repente você está aqui, a tua família chega em casa, e fala: você foi na igreja de novo? Você foi lá dar dinheiro para pastor? Você foi lá? Aí teus amigos falam: você foi na igreja? Você vira piada para eles. Sabe por quê? Porque o diabo vai usar pessoas, famílias, amigos, vai usar quem ele puder usar, para que você não tome a decisão de colocar alguém dentro da casa que está limpa, dentro da casa que está perfumada, dentro da casa que está ornada. Ele vai usar de tudo, para que você continue do jeito que você estava. Por que Jesus diz? Aquele que matava não deve matar mais. Aquele que mentia não pode mentir mais. Aquele que roubava não pode roubar mais. Aquele que fazia as coisas erradas não faz mais. Aqueles que iam nas lojas, compravam e não pagava, agora vai, compra e paga. Não dá um nó nas pessoas. É mudança, queridos. E Jesus está aqui nessa noite. E Ele está aqui para resolver o seu problema. Ele está aqui para libertar você do que é necessário que você e a sua casa seja liberta. Ele está aqui
para curar você do que você necessita que você seja curado. Ele está aqui para limpar a sua casa, perfumar a sua casa, varrer a sua casa. Mas ele diz: não deixe a sua casa vazia. Não deixe a sua casa vazia. Incline a sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos. É lindo e maravilhoso ver tantas pessoas que poderiam estar em tantos outros lugares, que escolheram estar aqui nesta noite, porque acreditam que Jesus pode conceder a elas aquilo que elas tanto precisam. Pessoas que estão aqui, porque sabem que Jesus pode arrumar a casa, transformar a casa, limpar a casa, varrer a casa, tirar da casa tudo aquilo que gera sofrimento e dor. E as pessoas não podem voltar para casa sem que Cristo esteja sentado no coração desta família. Que Cristo não esteja assentado num trono dentro desta casa. Por quê? Porque o inimigo sempre vai procurar duplicar o nosso sofrimento. Ele pode até dar uma aparência de que tudo está normal, mas logo ele vai começar de forma sutil de novo, trazer de forma amplificada todo o sofrimento.